E tava bem na época da virada do anos 2000. Com o bug do milênio. Com o bug do milênio. Uau, Terrível bug do milênio. Assustou muita gente nessa época. É verdade. Muita gente. É verdade. Né? Todo mundo dizia que ia parar aeroportos, os aviões iam cair, queda de bolsa de valores. Botou muito medo. É muito legal estar aqui à frente do programa Entrevista 50 CIOs, conhecendo novas pessoas, novas histórias. E o meu entrevistado de hoje é gaúcho, de Porto Alegre, Jader Oliveira. Um grande prazer poder te receber aqui, poder bater esse papo contigo. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje. E agradeço aí de coração a oportunidade de estar falando aqui um pouco da minha história. E obrigado novamente. Jader, você sabe que esse nosso bate-papo aqui, o legal desse bate-papo é a gente poder falar um pouquinho de infância, das nossas origens, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, nós somos do mesmo ano, 1977, né? Partilhamos ali de uma mesma geração. Como que foi a sua realidade lá? Como que foi o ambiente de família? Como que foi as brincadeiras de época de criança? Bom, bem diferente de hoje em dia, né? Hoje a gente tínhamos aquela cultura de brincar na rua, que hoje, felizmente, né, é um pouco complicado, mas brincava muito na rua, brincava de carrinho de rolimã, jogava taco-bola, né, com aquelas lata de azeite de soia. É verdade, da soia, antigo. É verdade. E foi muito legal, muito bacana, assim, de ter aquela amizade verdadeira, né, de amigos, vizinhos, a qual a gente se reunia no final da tarde, né, final do dia, para brincar de esconde-esconde, brincar de bola feita com meia calça da mãe, com cheio de meia dentro. Realmente, assim, é muito, muito bacana essa infância, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? A não ser em algumas periferias que ainda, né, se vê esse tipo de brincadeira, mas em algumas cidades mais populosas, como por exemplo São Paulo, né, fica difícil de ver essa realidade, de brincar na rua, por questão de segurança, enfim. Né? Mas na minha infância, nossa, eu adorava brincar todo dia, né? Depois da escola, fazia lição e passava a tarde inteira na rua. Pai e mãe tinham dificuldade até para a gente entrar para tomar banho e jantar. Né? Jader, você tem bastante experiência, tem 27 anos já de trabalho, de luta, de guerra, mas nem tudo são flores na nossa vida, né? Ou seja, você começou lá de baixo também, né? Você, na verdade, teve a grande oportunidade de manusear computador, né? Ainda como criança, poxa, você teve um supercomputador da época. E como que foi o início, né, dessa paixão com a tecnologia, já transicionando para o início do trabalho na sua vida? Bom, assim, nunca assim, a tecnologia ela teve presente na minha vida bem cedo. Meu primeiro equipamento foi um MSX Expert completinho, né, ao qual o primeiro foco era justamente jogar, né, e depois veio a paixão por tecnologia, saber mais sobre programação em cima de linguagem BASIC, e depois isso foi até me ajudando a desenvolver jogos, né, para poder entender melhor a parte de tecnologia, né. Tinha internet, era quase que um dinossauro na época, eu utilizava aqueles modem 33600. Discado, né? Linha de escada, aquele US Robotic 28 e alguma coisa. Aquele disco 5/1/4, que era praticamente um tijolo que ficava do lado da sua mesa. É verdade. Conectava o computador numa TV de tubo, né? Hoje em dia praticamente não se vê mais isso. E tinha uma coisa que sempre me marcou, foi que o MSX ele rodava em cima de fita cassete. Então, alguns jogos, tu tinha que usar alguns comandos para poder ler a fita cassete e, infelizmente, no meio dava o pane, né? Arrebentava a fita, enrolava o cabeçote, e aí você não conseguia completar o jogo. Mas era muito legal, assim, e isso me inspirou a seguir a carreira de tecnologia. O meu pai trabalhou numa empresa chamada CRT, que era a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, e depois ela foi comprada para Brasil Telecom. Brasil Telecom, legal.
E aí isso me inspirou a cursar alguma área de engenharia, eletrônica, gostava muito da parte de robótica. E nessa época a PUC, se não me engano, estava lançando a segunda turma de engenharia mecatrônica. Foi em 96, eu acho, 94, não lembro de cabeça. Mas isso me inspirou e aí consegui passar na segunda turma. Cursei 2 anos, mas já mexia com computador, já dava cursos, dava assistência para na faculdade, em laboratórios de TI, de informática. E aí me motivou a trocar de curso. Cursei 2 anos, aproveitei algumas cadeiras, depois fui cursar bacharel em ciência da computação. Legal. E aí entrei com 17 anos no meu primeiro estágio, na HP, numa empresa local de tecnologia. Nessa empresa eu trilhei a parte de Microsoft, né? Na época era muito forte, falava muito de certificações Microsoft. Lá na época do Windows NT Server, né? E estava bem na época da virada do anos 2000. Com o bug do milênio. Com o bug do milênio. Uau, Terrível bug do milênio. Assustou muita gente nessa época. É verdade. Muita gente. É verdade. Né? Todo mundo dizia que ia parar aeroportos, aviões iam cair, queda de bolsa de valores. Botou muito medo. É verdade. Mas, no final das contas, não passou de um mero susto para algumas empresas e o problema foi resolvido naturalmente, até porque os computadores já entendiam, né, 4 dígitos por conta do ano, né? Então, isso foi muito legal. Isso me motivou ainda mais buscar a área de tecnologia. Fiz certificações importantes como MCSE, que é o Microsoft Certified System Engineer. Na época, era uma super certificação. Sem dúvida. Né? E acabei fazendo algumas especializações na área de tecnologia, como clusterização, de alta disponibilidade de equipamentos, banco de dados SQL, e também na parte de Microsoft Exchange, né, para o correio eletrônico. Então, e isso me motivou bastante mais a continuar na área de tecnologia, que é a minha paixão até hoje. Que bacana. E seu primeiro trabalho, Jader, onde foi, como foi, que posição que você começou, que ano que foi, você tenta resgatar um pouquinho, onde foi a sua base de trabalho, quem te pagou o primeiro salário na sua vida, né? Bom, eu iniciei como estagiário numa empresa de tecnologia de serviços. Foi muito legal porque eles me deram a oportunidade como estágio e logo com essas certificações, eu em pouco tempo, em menos de 6 meses, eu fiz a certificação de MCSE. Eram quase 10 provas. Bem difícil. Eu acabei tomando assim uma decisão de largar a vida social, namorada e focar nos estudos, né? E adiantou e graças a Deus assim, eu estou onde eu estou por conta disso, né? Determinação, resiliência, principalmente. E isso me motivou ainda mais a buscar a área de tecnologia. Eu acabei viajando, depois de quase 5 anos na empresa, a empresa sofreu algumas reestruturações, e eu acabei indo para a Inglaterra estudar um pouco de inglês, porque eu acabei perdendo uma entrevista de emprego para o meu ex-chefe que falava fluente inglês. Olha só. E aí eu decidi, por conta de nada, como conviver num outro idioma, num outro país, para poder aprimorar a língua. Além disso, aprimorei também a questão de metodologias como PMI, COBIT e ITIL, que nessa época pouco se falava no Brasil, né? E quando eu voltei, depois de 1 ano e meio, eu vim como gerente de projetos numa empresa. Tá. E isso fiz um projeto muito interessante para uma empresa, para uma petroquímica no sul do país. E aí surgiu uma oportunidade do antigo gestor, né, de me chamar para fazer parte da equipe novamente, como gerente de TI e serviços. Tá. Né? Minha missão foi resgatar a cultura da empresa para os clientes. Nós tínhamos clientes muito importantes como Azaleia, Marco Polo, clientes de grande potencial, a Randon. Então, e a empresa acabou perdendo esses clientes por um problema de gestão, né? E a empresa veio a pedir falência. Então, o desafio era muito grande. O desafio era muito grande no sentido de eu estou vindo para uma empresa como gestor de tecnologia, ao qual não tinha experiência nenhuma com, assim, gerenciar pessoas e equipes, né? E resgatar, né, a imagem da empresa perante o mercado no Rio Grande do Sul, né? Então, e trabalhar junto com a área comercial para resgatar esses clientes. Então, foi muito interessante a experiência, muito grande.
me ajudou muito a tornar a pessoa que eu sou hoje, né, um líder, por trabalhar com pessoas ao qual são amigos até hoje, né, e clientes que eu conheço até hoje, né, gestores de tecnologia, diretores de tecnologia. E, infelizmente, a gente, por conta do Brasil ser um país com muitos encargos, né, o empresariado acaba sofrendo muito com isso. Infelizmente, eu fui uma das pessoas, uma das 4 pessoas na época que apaguei a luz e fechei a porta da empresa. Tá. Ao qual eu iniciei minha carreira e aí eu fechei um ciclo, né, e acabei vindo para São Paulo para poder trabalhar numa empresa de tecnologia. Que legal, que bacana. Então foi assim, foi muito sofrido, né, de buscar novamente mostrar a tecnologia, mostrar que a empresa tinha capacidade por conta dos problemas do passado, né, resgatar a alma da empresa diante aos clientes, né. Mas eu saí com uma missão cumprida. Infelizmente, ela não foi 100%, mas, dado as circunstâncias, a missão foi dada e foi cumprida. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade NetGlobe Workplace Collab contempla soluções para tornar o escritório mais prático e colaborativo. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Jader, hoje você tem uma missão super bonita. Hoje você está à frente de um time, né? Você é um líder de tecnologia de uma grande companhia, né? Que tem a sua operação aqui no Brasil, em São Paulo. Como que é para você hoje, né, ser um apaixonado em tecnologia? Porque uma certificação Microsoft MCSE que você tirou, eu lembro bem, nós somos da mesma época, era dificílimo ter uma certificação, né, de System Engineer, e agora você trabalhando esse skill mais de líder, né, ou seja, de entender de TI, mas também entender de pessoas, né? Como que você tem trabalhado hoje, né, essa sua nova posição à frente de um time de TI? Hoje em dia, a questão de gestão e liderança ela é muito difícil, né? Pessoas, principalmente quando a gente fala de pessoas, né? A geração Millennium, por exemplo, né? Pessoas da nossa época eu digo que são mais fáceis de lidar, porque eles trilharam praticamente, não digo praticamente o mesmo caminho, mas um caminho semelhante, né? Eles vêm de um ambiente já que foi sofrível por conta de tecnologia, né? Porque hoje em dia, né, como eu comentei, a internet é um livro digital aberto onde você pode ter tudo, né? Você pode buscar todas as informações que você quer de qualquer tipo de produto, qualquer tipo de tecnologia, sobre pessoas principalmente, né? Então, hoje é mais fácil as pessoas terem acesso à informação. E na minha época, na nossa época, né? Era mais difícil ter isso. Na época a gente tinha... era Alta Vista e KD, que eram os buscadores, os buscadores, né, da época. Então, e o conteúdo era muito escasso, né? Então a gente tinha que se basear em manual, né? Que os manuais assim de 700 páginas, 1.500 páginas, e que às vezes eram até difíceis de ser encontradas, né? E dependia de uma empresa de treinamento para trazer esses manuais, né? E hoje em dia a questão de gestão de pessoas, ela é super sensível, assim, de você, além de saber da parte técnica, tem que saber lidar no dia a dia. Isso. Né? Compreender o ser humano é muito difícil. Né? Um dia você está estressado, você não quer conversar, você tem que respeitar o espaço do outro, principalmente, né? Do outro ser humano. Tem que respeitar o convívio entre as pessoas de, né, diferente raça, sexo, né? Se fala muito a questão de diversidade, né? Principalmente, né? Nas empresas hoje em dia é um foco muito importante que se dá, e tem meu apoio totalmente. Incentivo isso, né? Incentivo essa diversidade da minha equipe. A minha equipe, eu tive uma equipe só para ter ideia, com quase 15 menores aprendizes, e eu preferia sempre trazer as meninas, porque as meninas elas têm maior responsabilidade, nada contra os meninos, tá? Mas eles têm maior responsabilidade
e querem entregar as coisas da melhor forma possível. E às vezes nós, meninos, nós somos bagunceiros, entrega de um jeito, vou entregar desse jeito. E elas não, elas têm um comprometimento. Tá? Não desmerecendo os meninos, como eu falei, tá? Legal. Mas, assim, a minha equipe era composta por quase 8 meninas e 2 meninos. E muitas delas promovidas e seguiram carreira dentro da empresa. Algumas Legal. outras saíram e hoje estão aí no mercado muito bem, por sinal. Né? Legal. Então, a questão de lidar com pessoas realmente é muito difícil. A gente tem que saber, todo dia é um dia diferente. Né? É uma arte, né, Jada? Se a gente vê bem, o relacionamento com pessoa tem que ser uma arte, tem que ter ali técnica, tem que ter paciência, tem que se colocar no lugar do outro, mas tem que ter também um momento ali de pulso forte. Eu acho que é muito essa questão de estratégia. Vai, volta e tem que amar fazer tudo isso. Você sabe que tem uma passagem na sua história que eu queria que você explorasse um pouquinho mais, Claro. que você falou que é um gourmet, né? Você fez um curso de gastronomia, você é um amador. Você deve adorar fazer, né, comida e uma coisa que isso te ensinou muito na vida. Né? Fala um pouquinho mais como que foi esse curso para você, o que ele te trouxe, né, na sua vida corporativa. Legal. Realmente, assim, a gastronomia me ajudou muito, né? Assim, todo mundo sabe que a área de TI é uma área, muitas vezes, estressante, né? Que exige muito, principalmente porque a gente lida com equipamentos e infraestrutura e sistemas que precisam estar, muitas vezes, ligados 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? 365 dias do ano e que não pode parar nunca. É verdade. Né? Então, a nossa área ela é bastante estressante. E quando na minha viagem que eu fui para a Inglaterra, eu aprendi a gostar mais da gastronomia. Já cozinhava, mas quando eu fui para a Inglaterra eu aprendi a gostar mais da área de gastronomia. Ali de entender ingredientes, entender misturas, até porque você precisa ter disciplina. Né? A gastronomia te ensina processos, procedimentos e muito referente à questão de disciplina. Se você não tem disciplina, vai dar errado em algum momento. Então, se você adiciona 10 gramas de pimenta, em vez de você coloca 25 gramas em vez de 10 gramas, o resultado vai ser diferente. Então, isso, a gastronomia, para mim, ajudou muito. Além de ser uma área que me ajudou a desestressar, né? Me ajudou muito a questão de disciplina, como trabalhar dentro da área de tecnologia e como lidar com situações que são estressantes do dia a dia. Então, principalmente nas entregas. Né? Então, você tem que olhar com outros olhos quando você faz uma entrega, repassar novamente aquela entrega, realmente é isso, está certo, está correto. Então, você vai lá, olha 2, 3 vezes se for necessário, para ver se está correto, para ver se a entrega vai ser satisfatória e vai ser boa para o cliente. Legal. Né? Então, isso me ajudou muito. Jader, você é um cara que tem 27 anos de TI, a gente passou por muitas ondas tecnológicas. Nós somos saudosistas, sim. Ninguém vai tirar isso da gente. Pô, a gente começou no início, que a gente, para formatar uma máquina, levava um dia. Para você aprender uma nova linguagem, você levava anos, né? Assim, qual foi, ou quais foram, né, as grandes ondas tecnológicas que para você foi assim, isso daqui foi foda, né? Isso daqui marcou a minha época para você. Quais foram as grandes ondas aí que te chamou muita atenção? Bom, eu, como eu falei, sou fã de carteirinha da Microsoft, né? Tá. Nada contra os Linux, gosto também, mas formei com Microsoft. Então, da parte de migração de Windows NT 4 para 2000, era muito sofrível. Nossa, tinha bugs. A gente numa migração, passava quase um mês tentando fazer funcionar da forma correta. Porque nessa época era Novell, né? O Network era o servidor de arquivos, de impressão, aí o Microsoft chegou, né? Chegou com o Windows 2000 Server na época e foi realmente assim uma revolução, né, que a Microsoft fez. Eu considero tanto a parte de Windows 2000 como a parte de colaboração, na parte de Windows 2000, de Exchange 2000, a Microsoft acertou de primeira e tirou muito a parte de Novell na época, né? Muita gente que tinha Novell migrou para a Microsoft e foi uma migração terrível, muito terrível, principalmente a parte de Exchange. E matou tanto o Novell, né, o Network, quanto a parte do Lotus. Lembra do Lotus? Lotus a migração Notes. De Lotus Notes para Exchange, nossa. Foi em massa, né? Ou seja, uma estratégia acertada derrubou 2 grandes players do mercado. Exatamente. Né? E aí a Microsoft começou a introduzir, por exemplo, a parte de alta disponibilidade de servidores, né? Com a parte de cluster
E isso ajudou muito. É né? verdade. Grandes empresas que tinham como NT4, Novell, Linux, na época também tinha o... agora esqueci o nome. Mas daqui a pouco veio na cabeça aqui. Simplesmente mudou para Microsoft. Unix, né? Unix, isso, exatamente. Unix. Obrigado. Olha, esse tempo foi importante. Quem não viveu esse tempo não vai entender o que a gente está falando, né? Porque hoje em dia você tem cloud, hoje em dia você tem quantidade de máquinas virtuais, é só dar meia dúzia de cliques e você está com o ambiente todo aberto. Né? Exatamente. Nem precisa dar clique. Hoje em dia, a máquina, o próprio cloud já entende o RPA lá, o robozinho, que ele já monta a máquina se a máquina precisa de mais informação, mais acesso, mais processamento. Né, de forma automática isso. Não precisa nem alguém estar olhando. Você está olhando o painel, quando vê a máquina já subiu. Pum, tá lá. Tá lá. Né? A maioria das empresas hoje, como Mercado Livre, iFood, utilizam esse tipo de serviço. Né? Principalmente em cloud, Microsoft, Google, Amazon, né? Agora até as empresas na China com a Alibaba já entraram com a parte no mundo de cloud. Então, é muito interessante mesmo a parte de cloud. Né? É uma das tendências que eu digo até para a minha equipe. Estudem a parte de data análise, né, de Big Data, e também a parte de cloud. Né? É um futuro que já está aí. Exatamente. E está super acelerado. Principalmente parte de IA também, que é um outro momento, né, ChatGPT e assim por diante. É uma coisa que é tendência. Eu não sei quando que vai acabar. Né? Pode ser aquela coisa de moda. Eu acho que não. Eu também acho que não. Mas eu acho que veio para ficar realmente. Legal. Jader, falando um pouquinho sobre pessoas, falando um pouquinho sobre chefes que tivemos, pessoas de referência. Você é uma pessoa, né, que teve pessoas com certeza na sua vida que te ajudaram a chegar até aqui, né, seja na sua formação como pessoa, como líder, como técnico. E a gente tem um momento aqui na nossa entrevista que a gente agradece pessoas, né? E eu queria, nesse momento, né, abrir esse espaço para você poder fazer agradecimentos a pessoas que na sua vida são fundamentais, né, para a sua jornada de vida. Eu vou dizer que é um momento difícil e assim, com muito orgulho, eu tenho a agradecer a minha família, meu pai, minha mãe. Poxa, que legal. Meu irmão, a minha irmã também. Agradeço do fundo do coração a minha esposa, meus filhos principalmente, que acreditam no meu potencial, na pessoa que eu sou, na pessoa que eu me tornei. E, assim, tenho um enorme carinho deles por tudo que eu passei, assim, em termos de experiência profissional. Né? Então, me ajudaram bastante, me deram muitos conselhos, né? E eu até dou um recado, né? Estejam mais próximo da família. Família é a base de tudo. É verdade. Né? É a base de respeito. Você vai tratar o seu funcionário da forma que você trata a sua família. Eu sempre digo isso. É verdade. Né? Então, se espelhem nele. Se você tiver uma família que te trata mal, consequentemente, você pode ser que até seja um chefe bom, né? Um líder bom, mas você tende a a trabalhar isso de forma errada, né? Diante de uma gestão de equipe. Você vem mais irritado para a empresa, você passa por situações e você desconta isso na sua equipe. Né? E a gente tem que saber diferenciar o que deixar fora da empresa a nossa vida pessoal, os nossos problemas. Legal. É uma atividade difícil? É muito difícil, mas eu agradeço a minha família por me ensinar esses valores. Né? Que legal, bacana, muito legal. Jader, muito legal compartilhar a sua história aqui no Entrevista 50 CIOs. Quero te agradecer demais pela sua generosidade de estar aqui, de ter vindo nos conhecer como empresa, como time, e muito legal poder produzir esse conteúdo junto com você. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu, parabéns. Obrigado.